Nós estamos estudando essa semana a Parashá Shemot. Nós estamos dando início ao livro de Êxodo. Shemot, livro de Êxodo, que significa nomes. Em português significa nomes. Nós estamos então estudando de Êxodo 1, do versículo 1 a Êxodo 6, versículo 1. É uma porção, não posso dizer grande, extensa, mas eu posso dizer muito profunda. É muito profunda. E hoje o Francisco já discorreu, já explanou muito aqui a respeito. Mas há uma coisa que o Eterno tem, quando eu estive estudando essa porção, e hoje eu tive que estudar ela toda de novo, porque Francisco falou tudo aquilo que eu já tinha planejado falar, e eu não tive palavras para, não tinha como repetir as palavras. Então, eu falei para a pastora hoje, eu falei bem assim: pastora, Francisco não deixou nada para eu falar, eu vou falar. Aí a pastora brigou comigo. Falou: você vai e fala tudo que o Eterno tem para você, que botou na sua boca para você falar. E aí eu fui, depois do almoço, entrei no meu quarto sozinho e falei para o Eterno: Senhor, o que eu vou falar se Francisco já falou tudo? Eu abri meu coração ali para o Eterno, pastor, abri mesmo. E falei: Senhor, o que eu vou... E o Eterno falou bem assim: vai e lê a Parashá novamente. Lê a Parashá novamente. Aí eu fui e li a Parashá novamente. E lá em Êxodo, está escrito assim, Êxodo, vamos abrir? Êxodo, capítulo 4. Eu não comecei ainda o estudo, tá, irmão? Só estou dizendo para vocês o que Elohim falou comigo hoje. No capítulo 4, versículo 10. Disse assim: então disse Moisés ao Eterno: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes nem depois que falaste ao teu servo. Sou pesado de boca e pesado de língua. Disse-lhe o Eterno: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Eterno? Vai, pois, agora, eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, Moisés ainda replicou e tomou outra bronca sem necessidade. No versículo 13, ele disse assim, Moisés dizendo: ah, Senhor, envia outro no meu lugar. Envia aquele que hás de enviar. Falou bem assim ainda. E o Eterno ficou irritado com ele, se acendeu a ira do Eterno contra Moisés e disse: não é Arão o levita, teu irmão? Aí colocou Arão para ir junto. Não tinha necessidade de Arão ir junto com Moisés. Moisés poderia ir, mas ele duvidou, ele hesitou. E por isso ele foi repreendido pelo Eterno, e o Eterno colocou Arão junto dele. Mas há uma coisa que tem chamado muita atenção nessa Parashá. A porta de entrada, observem isso, gravem isso. A porta de entrada para se fazer as obras de Elohim, a porta de entrada para você ser participante da obra de Elohim é a obediência. Gravamos? Todos? A porta de entrada para você ser um participante da obra de Elohim é a obediência. E é isso que o Eterno está chamando a atenção nessa porção. Mas vamos iniciar a porção fazendo alguns comentários de Gênesis, quando José teve aquela experiência com o Eterno. O estudo de Êxodo, a narração dos fatos aqui acontecidos com Moisés, data mais ou menos de 350 anos, segundo os comentaristas, de 350 anos após a entrada de Jacó no Egito. Então, o estudo de Shemot, o estudo que nós realizamos hoje, data de mais ou menos 350 anos, ok? Isso daí para a gente poder entender. Lá em Gênesis 45, versículos 5 e 7,
Esse texto aqui é maravilhoso. José dá-se a conhecer. José dá-se a conhecer a seus irmãos e revela a sua linhagem a Faraó. A sua linhagem a Faraó. Mas no versículo 5 diz assim: Mas agora não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Elohim me enviou adiante de vós. No versículo 7 diz assim, olha só, para a conservação da vida Elohim me enviou a vós. No versículo 7, pelo que Elohim me enviou diante de vós, a fim de conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Guardem essa palavra. Um grande livramento. Essa era a promessa que o Eterno tinha ao povo de Israel. Um grande livramento. E hoje nós vamos ver isso, como se deu esse grande livramento. Em Gênesis 46, versículo 3 e 4, diz assim: Disse Elohim, eu sou Elohim, o Elohim de teu pai. Não temas descer ao Egito, pois eu te farei ali uma grande nação. E eu descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar e subir. Ali nós contemplamos aqui a promessa de retorno feita a Jacó. Em Gênesis 47, 27, mais algumas folhas à frente, 27, diz assim: Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela adquiriram propriedades e frutificaram e se multiplicaram muito. Os comentaristas aqui dizem que a multiplicação foi extraordinária. A multiplicação foi algo assim, sobrenatural. Não tinha um povo por si mesmo condições de se multiplicar como se multiplicou Israel na terra do Egito. E isso preocupou Faraó. Isso foi um motivo de Faraó impor a esse povo dura servidão. É o que vamos observar. Mas a intervenção de Elohim fez com que Israel habitasse na melhor parte da terra do Egito, que era a terra de Gósen. E por isso eles se multiplicaram muito. Mas iniciando ali em Êxodo 1:8, agora iniciando a nossa porção em Êxodo 1:8, se eu estiver muito rápido, irmão, vocês podem me falar, tá? 1:8. Diz assim: Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Observem aqui, irmãos, que uma nova dinastia foi levantada. Um novo faraó foi levantado. E esse faraó, essa dinastia, não conhecia José. Poderia, como Francisco observou bem de manhã, poderia ter ele ciência. Aliás, poderia não, creio que teve. Ciência dos fatos que envolveram a situação de José, a situação de Jacó ali na terra do Egito. Mas ele não deu importância a isso. E colocou sobre o povo uma dura opressão. Segundo a tradição rabínica, isso ocorreu em torno da época do nascimento de Miriam, por volta do ano de 2361, contando da data da criação, 2000 do homem, 2361, ou 1400 anos antes da era cristã, da era contemporânea. Cristã é o que os romanos falam, né? Mas, mesmo com tamanha opressão que o povo ali passava, eles continuavam se multiplicando. Isso eu estou fazendo, irmãos, apenas um apanhado aqui para a gente poder chegar no ponto crucial da porção. E mesmo assim, o faraó naquela época era Tutmós IV. E ele determinou a morte de todos os filhos que nascessem das hebreias, filhos homens. E as parteiras, que eram egípcias, o nome delas eram Sifra e Puá, está em Êxodo 1:17. Alguns comentaristas dizem que elas eram elas eram egípcias, porém como é que eu posso falar? Convertidas à fé dos hebreus, né? E por isso, quando teve essa ordem de Faraó de matar os filhos, não eram nem os primogênitos, eram os filhos homens, elas não fizeram assim. E aí elas foram chamadas diante de Faraó, e Faraó respondeu: perguntou, por que vocês não estão matando os meninos?
deixando com que eles nasçam mortos ou matem após o nascimento? Aí as parteiras responderam com muita sabedoria: meu senhor, as hebreias não são como as egípcias. São vigorosas, são fortes, né? E antes de chegarmos, as hebreias já tiveram seus filhos. Então, Faraó foi e aceitou essa explicação. Entretanto, irmãos, aqui há uma situação assim que nos comove muito. Porque mesmo não sendo elas hebreias, elas temeram a Elohim. Elas temeram a Elohim. E por elas terem temido a Elohim, Elohim lhes deu família. É o que fala ali em Êxodo, vamos lá, Êxodo 2, não, 18 a 22, né? Mas vamos ler o 19. Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e já têm dado à luz aos seus filhos antes que a parteira chegue a elas. Portanto, Elohim fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito. E porque as parteiras temeram a Elohim, ele lhes constituiu família. Alguma outra tradução diz assim: ele deu casa. Né? Ele deu casa. Bom, nós vemos aqui não uma obediência, mas um temor a Elohim. Mas a obediência nós vamos ver por parte de Moisés. Nós vamos ver a questão da obediência quando Elohim resolve escolher Moisés para livrar o povo dessa opressão. Mas antes que Elohim escolhesse Moisés para livrar o povo da opressão, Moisés teve uma atitude. Moisés foi criado pela filha de Faraó. Foi criada com toda a educação de um faraó. Né? Foi criada com toda a educação ali que o Egito podia fornecer a Moisés. E o que aconteceu? Moisés um dia saiu a ver o povo, a ver seus irmãos hebreus. E ele pôde presenciar que a opressão era grande sobre os hebreus. E viu um egípcio castigando o hebreu, atingindo o hebreu. E ele foi e matou esse egípcio. No dia seguinte, ele novamente saiu para ver os hebreus e viu uma contenda entre dois hebreus, uma contenda entre irmãos. E ele interviu nessa contenda. E quando ele interviu nessa contenda, a resposta para ele foi uma só: quem te constituiu príncipe ou juiz sobre nós? Quem te constituiu príncipe ou juiz sobre nós? Por quê? Foi essa a resposta que foi dada a ele. Porque Moisés praticou um ato ali contra a lei da terra e contrário aos princípios que Elohim estabeleceu. Ele sujou a sua mão ali de sangue. E não era essa a vontade de Elohim. Então ali ele foi contra uma legislação da terra e contra uma ordem de Elohim. E aquela palavra ali, quem te constituiu príncipe ou juiz sobre nós, demonstrava que Moisés ainda não estava preparado para um grande livramento. Então ele foi para Midian, ficar ali 40 anos. 40 anos ele ficou ali. Constituiu família, ficou na casa de Jetro, teve filhos, ficou ali 40 anos. E esses 40 anos foram necessários para que Moisés pudesse se preparar para poder participar, para poder executar dos planos de Elohim. Então, Elohim vai e desce à presença de Moisés e diz: levanta-te, Moisés, né? Porque eu tenho um livramento para ser executado. E aí a gente entra na questão principal dessa paraxá, que é a obediência. A contenda entre os hebreus ali, eu esqueci até de falar isso, a contenda entre os hebreus ali revelava com clareza também que o povo não estava habituado mais às questões impostas na aliança.
não estavam mais observando a aliança abraâmica. O povo já estava acostumado a servir Faraó. O povo já estava acostumado aos alimentos do Egito, à escravidão do Egito. O povo já estava acostumado. E hoje, o Francisco falou isso pela manhã. Mas lá na frente, quando o povo começa a murmurar, eles falam justamente isso. Êxodo 14 diz assim: não é isso que te dissemos no Egito. Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir ao egípcio do que morrermos no deserto. Eles reclamavam e murmuravam, porque para eles era melhor o Egito, do que crer em uma obra de Adonai, do que crer em um livramento de Adonai. Para eles era melhor servir ao faraó. A forte opressão que depois se instalou, mais grave ainda, ao povo de Israel, veio a levá-los a clamar diante de Elohim. Então o povo chegou e clamou diante de Elohim. Vamos ver aqui em Êxodo 3. Não, Êxodo 2, versículo 23. Depois de muitos dias morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Elohim. Ouviu Elohim o seu gemido, e se lembrou da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Atentou Elohim para os filhos de Israel, e Deus os conheceu. A versão mais próxima do original diz assim: Elohim viu os israelitas e mostrou interesse por eles. A questão mais próxima do original. 40 anos de severa opressão. 40 anos de opressão. 40 anos de opressão para o povo clamar diante de Elohim. Eterno, ajuda-nos. 40 anos precisou de opressão, de forte opressão, para que o povo caísse na real e clamasse ao Elohim Errá, ao único Elohim, ao Elohim Criador dos céus e da terra, ao Elohim Criador do homem. 40 anos de opressão. No capítulo 3, a gente visualiza Moisés sendo levantado com a responsabilidade de libertar o povo, de parar com essa opressão, juntamente com a intervenção miraculosa de Elohim, quando ali seriam feitos vários prodígios e vários sinais diante de Faraó. Vamos ver o capítulo 6 a 10 de Êxodo 3. Êxodo 3. Roberto, você vê como que a opressão e a idolatria faz com que a gente venha esquecer todas as opressões que a gente sofre no mundo. Porque quem fez o próprio clamor para a libertação foi a nação de Israel. Foi a nação de Israel que colocou diante de Elohim a sua opressão. E quando eles foram libertos, por causa da desobediência, que você falou que o centro de tudo é a obediência, faz que quando nós desobedecemos a Elohim, nós venhamos esquecer todos os sofrimentos e opressões que sofremos no mundo. Assim acontece conosco. Quando nós estamos na casa de Elohim, esquecemos de todas as opressões e dificuldades que passávamos espiritualmente no mundo e queremos retornar para lá, por causa da nossa idolatria, por causa da desobediência. É a vontade do nosso coração, né? Mas o livramento aqui consistia em duas restaurações. Aliás, consistia em restaurar a aliança. Uma aliança de vida e de paz dada a Abraão. Mas o livramento aqui, o primeiro era o livramento da opressão. Olha, observem isso, irmãos. Livramento da opressão para preservar-lhes a vida. O outro livramento, que agora a pastora vai até gostar dessa palavrinha, o outro livramento é o livramento das práticas consuetudinárias. Consuetudinárias. Vou explicar, calma, vou explicar. Livramento das práticas consuetudinárias, ou seja, para fazer paz com Elohim. Para fazer paz com Elohim. Eu vou explicar, pastora, calma. A prática, o direito, no direito, existe o chamado direito consuetudinário. É um direito decorrente da prática costumeira.
Ou seja, você tem um costume, uma população, uma comunidade, um país, uma cidade, tem um costume de praticar atos, aqueles atos são praticados até que ela vira lei. Esse é o direito consuetudinário. É um direito que vem em decorrência da prática. Observem, hein? Vamos nos atentar para isso. Não, é feita uma lei. Não, torna-se lei. A minha prática, de tanto que ela é praticada, ela vira lei. Entendeu? Isso a nível de sociedade, né? Eu passei a semana inteira aprendendo essa palavra, né? Repetindo, Roberto, corrija aí, porque com a questão de dano, foi? Foi. Que eles usaram o direito consuetudinário. Consuetudinário. A prática, ainda falando sobre o direito consuetudinário, a prática costumeira de determinadas condutas de uma sociedade sujeitam todo o povo a uma norma, a um direito a ser formalmente empregado. Direito consuetudinário, direito que surge dos costumes de uma sociedade. Aí nós vamos entrar em uma outra situação. O costume. O costume é constituído por dois elementos. Um material, que é o uso, e o outro, psicológico, que é a convicção de que a prática é apropriada e obrigatória. Psicológica. Aquela prática ali que se torna obrigatória. E por que eu estou falando desse direito consuetudinário? Porque o povo de Israel estava praticando as mesmas práticas, as mesmas condutas que o povo do Egito. Moisés foi criado dentro de uma prática consuetudinária, porque não era dele. Os hebreus tinham uma outra norma. Os hebreus tinham um outro direito, dado por Elohim. E nós temos esse direito, dado por Elohim. Eu vou chegar lá ainda mais à frente. E nesse caso, o povo de Israel já estava tão acostumado, costumeiramente, a praticar essas ações, essas práticas do Egito, que eles aderiram àquilo ali, que fizeram parte daquilo ali, que assimilaram aquilo ali. Então, e o próprio Moisés. Moisés, ele teve uma cultura tanto egípcia e depois passou 40 anos em Midian. Midian era idólatra. Midian era idólatra. O Egito era idólatra. Então ele assumiu essa prática. Precisava acontecer alguma coisa com Moisés, para que ele pudesse ser o libertador, para que ele pudesse ser participante da obra de Adonai, em libertar um povo escolhido, um povo eleito, uma geração santa, que fosse julgar o mundo, que servisse para julgamento do mundo. Essa era a intenção de Elohim. E aconteceu, irmãos. Lá em Êxodo 4, 24. Vamos ver? Não, 4, 21. Aqui, o que Elohim mostra a Moisés? Primeira coisa que Elohim mostra a Moisés. Diz assim, vê que, numa linguagem mais próxima do original, vê que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Vê que faças a Faraó o que eu estou te mandando fazer. Era isso que Elohim estava falando para Moisés. Sinônimo de quê, irmãos? De obediência. De obediência. Faça a Faraó aquilo que eu estou te falando, Moisés. A primeira coisa que você tem que observar é a obediência. É a obediência. A primeira coisa, Leomar, que você tem que observar é a obediência. Francisco, a obediência. Mas queremos ser usados na obra. Mas queremos ser participantes das maravilhas de Elohim. A porta é a obediência. A porta é a obediência. Mas a obediência passa longe muitas vezes. Passa longe.
no versículo 24, nesse mesmo capítulo, vem a prova, vem uma situação que Moisés talvez não imaginasse que fosse passar. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou-se com o Eterno, e o Eterno quis matar. O Eterno quis matar. Mas como? O Eterno chama Moisés. Moisés, venha para ser o libertador. E logo lá na frente ele quer matar Moisés. Né? Que situação contrária. E eu nunca tinha me atentado para isso, irmãos. Nunca. Eu acho que esse versículo, quando eu lia ele se tornava apagado para mim. Porque estavam, né, pastor? Velados. A pastora fala que meus olhos estavam velados. Então, o que aconteceu aqui? Zípora, a mulher de Moisés, teve que pegar o seu filho e praticar um mandamento. Mandamento que estava debaixo da aliança abrâmica, que era o mandamento da circuncisão. Enquanto não houvesse a prática deste mandamento por Moisés e sua família, Moisés não poderia ser o libertador. Enquanto Moisés não obedecesse o mandamento, não observasse o mandamento, não cumprisse esse mandamento, ele jamais poderia voltar ao Egito para libertar o povo, porque o próprio povo ia julgá-lo, o próprio povo ia dizer, quem te constituiu juiz sobre nós? Porque não tinha obediência. A Paulo eu conheço, a Jesus eu conheço, mas vós quem sois? Quem sois? Quem sois vós? Agora o pessoal acordou. Quem sois vós? A esposa de Moisés disse, certamente me és um esposo sanguinário. Sanguinário. Porque ela teve que pegar uma pedra e cortar o prepúcio. Cortar ali o que estava de excesso. Praticar a circuncisão. E aí sim Moisés obedeceu o mandamento. Aí Moisés voltou ao Egito. Segundo o dicionário, o verbo obedecer. Olha que interessante o que diz. Eu fui no dicionário, eu estava sendo incomodado a ir no dicionário. Mas eu falei assim, eu já sei o que significa obedecer, a palavra obedecer. Mas eu fui ao dicionário. Obedecer traz em seu eixo o significado submeter-se à vontade de outrem. Na execução de um ato. O que era obedecer aqui? Era submeter-se à vontade de Elohim na execução de um projeto divino. Um projeto que toda a humanidade seria abençoada. Era essa a promessa para Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Mas primeiro era preciso libertar o povo do cativeiro. O povo de Israel, o povo queria abençoar as nações. Fala no microfone. Eu fui no dicionário porque nós obedecemos quando a nossa vontade é de acordo com a vontade de Elohim. Aí é fácil obedecer. Aí é fácil. Mas quando nós temos que abrir mão das nossas vontades para que Elohim prevaleça, a vontade dele prevaleça, aí que é o difícil, aí que nós temos que enfrentar. E nós vemos o exemplo do nosso Mashiach. Que mesmo com a dificuldade do sacrifício que ele ia enfrentar, do sofrimento que ele ia enfrentar, ele falou assim, Senhor, que passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. É assim que é obediência. É verdade. Não querer mais obedecer. Em 2 Coríntios 10, 6, é um texto que a Rita gosta muito, né? 2 Coríntios 10, 6, nós também, porque é a palavra viva, né? Diz o seguinte, mais próximo do original eu vou ler, tá, Rita? E quando se tiverem tornado, olha só, irmãos, prestem atenção. 2 Coríntios 10, 6, diz assim, e quando se tiverem tornado totalmente obedientes, então estaremos prontos para punir qualquer ato de desobediência.
Irmãos, estamos preparados? Estamos preparados? Somos totalmente obedientes? Roberto, se nós não observarmos essas condutas, os nossos irmãos farão o mesmo questionamento. Quem colocaste juiz sobre nós? Quem te constituíste? Por causa da obediência. Se nós formos em qualquer igreja cristã, irmãos, se nós formos em qualquer igreja cristã, que são nossos irmãos, para alertá-los, para livrá-los de uma opressão, eles falarão isso conosco? Estamos nós obedientes, inteiramente obedientes, a chegar para os cristãos e falar: eis a Torá, vamos cumpri-la? Estaremos nós obedientes a esse ponto? Seremos nós ouvidos? Ou eles falarão isso? Quem te constituiu juiz sobre nós? Esse era o medo de Moisés. Moisés aqui, ele deu uma explicação totalmente esdrúxula. Que ele não sabia falar, que ele não tinha palavras. Isso daí, meu irmão, quando você fala isso, você está se eximindo. Você está querendo se afastar daquilo que Deus tem para você. Eu já estava rindo, só não viu? Entendeu? Então, estamos obedientes a esse ponto? Nós temos que a obediência é demonstrada com as nossas ações, com as nossas atitudes, com o nosso testemunho. É assim que é demonstrada a obediência. Mas nós não damos testemunhos. Nós estamos cheios de idolatria em nosso meio. Cheio de idolatria. Francisco falou com muita propriedade hoje pela manhã. A idolatria está em toda a nossa vida. Nós temos idolatria até oculta dentro de nós. E aí, como vamos chegar e apregoar as boas novas com tanta idolatria? Nós só repudiamos aquela idolatria que é considerada imagem. Nós olhamos uma imagem e repudiamos, isso é idolatria. Mas e o nosso eu? Que é a nossa principal fonte de idolatria? E o nosso coração, que é enganoso? Por isso que os judeus têm a oração dizendo assim: une os nossos corações, une, para amar e temer o teu nome, Elohim. Une, porque o nosso coração é dividido entre a verdade e a mentira. E nós temos a responsabilidade, como Francisco falou hoje pela manhã, de levarmos o entendimento ao povo, de levarmos o entendimento aos nossos irmãos, de suprir a sua fome. Mas como vamos fazer se não obedecemos? Meus irmãos, é a maior vergonha que nós temos. A maior vergonha, eu vou falar isso, pastora. Eu sei que muitos vão ficar chateados comigo, mas eu vou falar. A maior vergonha que nós temos é de vir aqui na intercessão pela manhã. A quantidade de pessoas pela manhã, pastora. A quantidade de pessoas que vêm aqui. Meus irmãos, a oração pela manhã, a intercessão pela manhã, o sacrifício da manhã, é aquilo que nos sustenta. É aquilo que nos sustenta. Nós vamos o nosso dia, os nossos dias vão passando, e com ele toda a indignação. Nós não somos obedientes sequer a prestar um sacrifício. Não somos. E a palavra de Deus diz assim, só um minutinho, pastor. A palavra de Deus em 1 Samuel diz assim, 15:22, não precisem ir lá não. Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto, ou sacrifícios, como que se obedeça a palavra do Eterno? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. É uma coisa que o Eterno te peça: seja obediente. O sacrifício da manhã é algo, quando nós cantamos essa música, clamarei a ti, Eterno, ao meio-dia, né? Pela manhã e à tarde orarei.
Essa é a nossa música. Porque ele virá e falará conosco. Uma coisa que eu gravei no meu coração é essa questão. Se você não pode vir ao sacrifício da manhã, você precisa fazê-lo em casa. Em casa. Mas se você puder vir aqui, eu achei muito bonito o Léo, esposo da Tati. Ele veio na sexta-feira pela manhã, porque ele se unia a nós. Olha a palavra dele. Ele se unia a nós para poder fazer a celebração hoje pela manhã. Pela manhã. Com os que vão ensinar, com os que vão cantar, e ele que vai fazer o serviço. Então, ele se colocou aqui orando juntamente conosco, porque o Eterno promete, eu virei e falarei contigo, eu virei e vou te instruir. Então, se eu não paro no sacrifício da manhã e da tarde, eu não tenho a direção de Não Deus. tem. Eu não E isso ele me tenho, falou, de novo. pastora. Ele me falou, eu preciso ir porque eu quero saber qual é a direção Os do sacerdotes aqui precisam aprender esse caminho. Amém. Esse caminho, porque quando nós fazemos serviço, fazemos em totalidade. Em corpo. Somos corpo, Isso. juntos, para podermos estar diante do Eterno. E gravar no nosso coração. Êxodo capítulo 29, a partir do versículo Vamos lá, Êxodo 29. 40. Quer ver? Eu também não estou em Êxodo 29. É Êxodo 28 ou 29? Deixa eu ver aqui. Peraí, 28. É Êxodo 28? Não. É Êxodo 29 mesmo, a consagração dos sacerdotes. Vamos no 42, ó. Mas é desde 29, o 38. 42? Desde o 38 está falando, ou sacrifício contínuo, ou a oração. É o nome teologicamente sacrifício contínuo, sacrifício da manhã e da tarde. É o 38. Isso que oferecerá sobre o altar 2 cordeiros de um ano, cada dia, continuamente, sem parar. Um cordeiro oferecerás pela manhã, esse cordeiro é você e eu mesmo, e o outro à tardinha. Com um cordeiro, a 10ª parte de uma efa de flor de farinha misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido para libação e 4ª parte de um hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás à tardinha. E com ele farás oferta de São... Está vendo? Por isso cantamos, clamarei a ti, Eterno, ao meio-dia. Pela manhã e à tarde orarei. É essa a música. E conforme a sua oferta de libação por cheiro suave, oferta queimada ao Eterno. Este será o holocausto contínuo, sacrifício de manhã e da tarde, por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Eterno. Ali eu vos encontrarei, é a promessa, e falarei contigo. Ali também virei aos filhos de Israel, e a tenda será consagrada pela minha glória. A sua vida e a minha vida será consagrada por causa da presença dele. Aí você deixa de vir à presença dele. Não estou falando que só aqui que ele está. Ele está lá na sua casa quando você não pode vir aqui. Mas alguém que faz parte dos serviços, ele precisa participar. Por que eu estou falando isso, pastor? Por que eu entrei nessa situação do sacrifício da manhã? Eu entrei nessa situação porque nós estávamos ministrando aqui uma pessoa, eu estava junto com a senhora, a gente estava ministrando uma pessoa, e nós falamos justamente isso. Nós não somos melhores do que ninguém. As mesmas paixões que você sofre, os mesmos pecados que você está iminente a sofrer, nós também. E se nós não buscarmos, estarmos aqui em oração como corpo, um ajudando um ao outro ajudou e ao seu irmão disse esforça-te. Nós perecemos, meus irmãos. Nós perecemos. A nossa força está na oração. A nossa força está na obediência. É essa a nossa força está na união. É por isso que eu entrei nessa situação. Ainda que o mundo, ainda que os reis da terra estejam submissos aos seus direitos consuetudinários, normatizando idolatria, normatizando todas as práticas abomináveis a Elohim, normatizando o homossexualismo, normatizando tudo o que é abominável, sexo antes do casamento, é tudo isso abominável perante Elohim. O mundo tem tornado normal. O mundo tem tornado normal. E isso não é só de hoje, não. Vamos lá em Daniel. Daniel 3:12.
Daniel 3, 12. 12 a 18. Vamos todos juntos? Ah, não, juntos não vai dar não, irmãos, porque tem muitas traduções diferentes aí vai ficar... Mas deixa eu ler então para os irmãos. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Todos conhecem essa história, eu não vou repeti-la porque todos já conhecem. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem. Ali havia um decreto que todos tinham que se prostrar diante do Deus de Nabucodonosor. Todos. Era um decreto, era uma ordem, era um direito consuetudinário. Tá? É isso daí. Aí, Mesaque, Sadraque e Abidnego não se prostraram a esse Deus. Não praticaram essas práticas. Não se tornaram praticantes daquelas condutas. E aí? Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, de sorte que estes homens foram levados à presença do rei. Disse-lhes Nabucodonosor: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? É de propósito? Agora, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, de pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostardes e adorares a estátua que fiz, bom será, bom é. Mas se não adorares, serás lançado na mesma hora na fornalha de fogo ardente. E quem é o Elohim que vos poderá livrar das vossas mãos? Das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre esse negócio. Olha a obediência. Olha a obediência desses três. Não necessitamos responder sobre isso. Tem que ser muito homem, né, Rita? Tem que ser muito homem. Não necessitamos responder sobre este negócio. 17. Se formos lançados na fornalha do fogo ardente, o nosso Elohim, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Falou assim. Se não, fica sabendo, aqui é outra situação, que demonstra a obediência sem qualquer outra... obediência inquestionável. Ele vira e fala assim: se o Eterno, se Elohim não nos livrar do fogo, ainda assim nós o serviremos. Ainda assim nós temeremos ao Elohim errar. Essa tradução aqui do David Stanley diz assim, ó: no entanto, mesmo que ele não faça isso, queremos que a sua majestade saiba que nós não serviremos aos seus deuses. Não serviremos. Nós não comungaremos das práticas do mundo. Ainda que haja alguma coisa, ainda que o Eterno não nos livre, ainda, nós não comungaremos da idolatria deste povo. Nós seremos obedientes. É isso que a Paraxá está falando. Aí, irmãos, continuando. Versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que o normal. 7 vezes mais. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abidnego para os lançarem na fornalha do fogo. Então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e suas vestes, e foram lançados na fornalha de fogo. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou os homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha do fogo. Então o rei Nabucodonosor se espantou porque ele viu 4 homens, em vez de 3,
e perguntou aos seus oficiais: mas nós não jogamos 3? Como agora eu estou vendo 4? Né? Aí mais à frente, versículo 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, vinde! Achando que estava morto. Deus Altíssimo. Era o nome... Elo, Elion. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. E ajuntaram-se aos sátrapas, aos prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nenhum só cabelo da sua cabeça tinha se queimado, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre as suas vestes. Então Nabucodonosor reconheceu: bendito seja o Elohim, Baruch atah Adonai. Aleluia, irmãos, aleluia. Aí Nabucodonosor reconheceu que Deus enviou um anjo e os livrou. Aí, em versículo 29, por mim, pois, é feito um decreto, agora é no decreto real. É feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Elohim de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, pois não há outro Elohim que possa livrar como este. Amém. Amém. Obediência que julga a injustiça, porque a obediência traz a justiça, a vida. Nós só vamos ter restabelecida a aliança abraâmica de vida e de paz quando formos obedientes. Quando formos obedientes. E ainda mais, o versículo 28, quando Nabucodonosor reconhece o Elohim Errá de Israel, ele reconhece ali pela obediência de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nós só haveremos de contemplar a obediência do povo quando primeiro obedecermos. Inevitável. Mas esse confronto será inevitável. Mas primeiro temos que obedecer. Porque senão pereceremos. Amém, irmãos? Que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Como me abençoou nessa paraxá. A pastora quer que eu leia o Salmo 113, porque eu tava com esse salmo, eu estava com esse versículo na cabeça, mas na verdade não sabia nem falar o versículo, né? E aí eu perguntei para a pastora, aonde que está aquele versículo que diz assim, do monturo, levanta, e eu não sabia nem falar como é que era o versículo. Salmo 113, vamos lá. O Eterno estava me ministrando esse versículo e eu não sabia nem como que era o versículo. Aqui, versículo 5. Vou começar o versículo 5. Vamos ler todo. Louvai o Eterno, louvai os servos do Eterno, louvai o nome do Eterno. Bendito seja o nome do Eterno, desde agora e para sempre, desde o nascer do sol até o seu ocaso. Louvado seja o nome do Eterno, exaltado está o Eterno acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem é como o Eterno nosso Elohim, que habita nas alturas, que se curva para ver os céus e a terra? Do pó ele levanta o pequeno, e do monturo ele ergue o necessitado. Ele os faz assentar como os príncipes, com os príncipes do seu povo. Ele faz que a mulher estéril viva em família, e seja alegre mãe de filhos. Louvai